Olá, seja muito bem-vindo a mais um especial coronavírus. O temido colapso do sistema de saúde por causa da Covid-19 já é realidade em Manaus. A capital do Amazonas, que foi o primeiro estado atingido, enfrenta o cenário mais caótico da pandemia no país. Por lá, o cenário é desolador. Não há leitos de UTI destinados ao tratamento de pessoas com coronavírus, nem na rede pública, nem na rede privada. E o colapso também deve afetar o sistema funerário, com a falta de caixões. E a situação dramática está próxima de ocorrer também em outras capitais. Manaus, além de Manaus, Macapá, Fortaleza, São Paulo e São Luís. É o que aponta um índice desenvolvido por pesquisadores ligados a 4 universidades brasileiras. E para falar sobre a projeção feita a partir de um modelo matemático por pesquisadores da área de economia, engenharia e enfermagem, eu converso agora com o coordenador do estudo, que é o professor doutor da Universidade Federal Rural da Amazônia, o doutor Diogo Ferraz, que já está conosco aqui e fala por Skype, direto de Manaus. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Especial Coronavírus. Obrigada pela disponibilidade, doutor. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria perguntar para o senhor o que motivou a realização dessa pesquisa, a união desses 6 pesquisadores, né? E com índices em dados do Ministério da Saúde, né? Conta para a gente como é que começou esse trabalho. Sim, o nosso trabalho começou no início de abril com dados do Ministério da Saúde, do DataSUS, em que a última atualização foi em fevereiro de 2020. E a nossa motivação foi observar a necessidade de alocação ou realocação dos recursos públicos e privados da área de saúde. Então, nós utilizamos dados sobre os leitos clínicos, o número de respiradores e o número de médicos em todos os municípios brasileiros com casos de coronavírus. Dada a pandemia, a gente observa que algumas autoridades municipais e estaduais terão que tomar decisões sobre onde distribuir os novos equipamentos e o capital humano nessas regiões, bem como realocar esse capital humano e os recursos físicos do SUS e do sistema privado. Falou que o Estado precisa tomar decisões. Faltou, então, a atuação e essa decisão, ela demorou muito, daí o colapso em Manaus, né? Manaus foi o primeiro estado, a capital do Amazonas. O senhor me ouviu, doutor Ferraz? É uma decisão difícil pelas autoridades e... Sim, eu consigo ouvir. Eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha no Skype. Vamos retomar agora sim? O senhor me escuta perfeitamente, né? Eu estava falando justamente sobre essa atuação dos estados, né? Houve uma demora, a gente sabe que é, de fato, uma escolha muito difícil, né? A gente conseguir equilibrar isso, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já sofre com uma sobrecarga natural sem a pandemia. Agora ficou mais complicado ainda, é um desafio para as autoridades, né? Exato. O cenário é desafiador e as autoridades, principalmente as municipais e estaduais, precisam tomar decisões difíceis nos dias de hoje. É difícil a gente julgar no sentido de que o governador tomou uma decisão no momento posterior àquele ponto no tempo ideal. Entretanto, o que o nosso estudo mostra é que é possível ainda realocar os recursos ou alocar da forma mais eficiente possível. Então, o Covid Index, criado por nós, ele vai dar uma ferramenta empírica, matemática, para todas as autoridades públicas, no intuito de evitar mortes e tornar o sistema público e privado o mais eficaz contra o combate à pandemia. Quer dizer, é uma projeção matemática e vocês levaram em consideração o número de leitos e médicos, né? Exato. A grande diferença do nosso indicador é o fato de utilizarmos o número de leitos clínicos e o número de médicos, especialmente os médicos que são necessários para combater a pandemia. O que nós temos visto nas veiculações gerais, na mídia, é a taxa de ocupação dos leitos no SUS. O Covid Index, ele faz mais do que isso. Ele consegue mostrar qual é a utilização dos leitos, dos respiradores
e dos médicos em cada município, micro-região, capitais do país e também por estados. Por que é necessário essa visão maior? Tendo em vista que os hospitais de campanha têm um número crescente de leitos hoje em dia, também será necessário um número maior de médicos e um número maior de respiradores. O Covid Index ele é um indicador composto, um indicador relativo, que mostra a melhor combinação desses três fatores para o combate à pandemia. A gente está falando em realocação de recursos, né? Mas o distanciamento social indicado desde o início por autoridades de saúde, pela OMS, ele não foi levado a sério na avaliação do senhor? Por isso, esse cenário, é claro que ele sozinho, né? Eu imagino que não só o distanciamento social, mas temos aqui uma conjuntura, né? Falta de leitos e escassez também de recursos, mas esse é um ponto importante? Sim, nós percebemos que muitas pessoas não levam o isolamento social a sério. Embora o indicador ele não possa ser utilizado para o relaxamento ou para a tomada de decisão de mais ou menos isolamento social, nós, pesquisadores desse grupo, defendemos que o isolamento social, nesse momento, é a melhor ferramenta para combater o coronavírus. Isso se dá especialmente na região norte e nordeste. Essas regiões possuem um sistema hospitalar mais vulnerável. Tome como exemplo o caso de Manaus e o caso de Belém. O número de leitos, o número de médicos e o número de respiradores é relativamente menor na região norte e na região nordeste do que no epicentro da economia, da pandemia, que é São Paulo. Bom, e esse estudo ele foi publicado no último dia 3 de abril. A projeção foi feita além do Dr. Diogo Ferraz, que nós conversamos agora. Ele é o coordenador da pesquisa. Esse estudo também foi realizado por pesquisadores ligados às universidades de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Estadual Paulista. O levantamento já foi atualizado e aponta as regiões que podem entrar em colapso. Nós preparamos uma tela, vamos dar uma olhadinha aqui. 100% das UTIs já estão ocupadas. Cadê a nossa tela? A gente vai colocar aqui agora. Já estão ocupadas aqui, nós fizemos um ranking, colapso hospitalar, ranking das capitais. Vamos lá, Manaus. Manaus aqui está no topo do ranking. Manaus foi a primeira a colapsar. Seguida aqui de Macapá, Fortaleza, São Paulo, São Luís, Rio de Janeiro, Recife, Belém. Temos também, na sequência, Boa Vista e Rio Branco. Bom, fizemos aqui um top 10, né? Os 10 locais em que, infelizmente, devemos assistir também a cenas dramáticas, conforme vimos em Manaus. E tem um detalhe aqui, porque as 4 primeiras, elas estão, digamos assim, numa situação mais crítica. Vamos agora voltar para o Dr. Ferraz, que ele vai explicar para a gente, porque esse dado que nós vimos agora, é importante ressaltar que eles são dados inéditos, que são dados novos também, né, de hoje, se eu não me engano, né, doutor Ferraz? Dados atualizados sobre a situação dos estados. E os 4 primeiros, então, estão naquela situação mais dramática, mais grave? Exatamente. Aquelas 4 primeiras capitais estão numa situação mais grave, mas outras regiões também estão em situações muito vulneráveis. Por exemplo, São Luís, Rio de Janeiro, Recife e Belém. Os dados eles foram atualizados na data de hoje, com os casos confirmados no dia 27/4/2020. Entretanto, os dados do DataSUS continuam sendo de fevereiro de 2020. Esse é um grande problema que nós, pesquisadores, temos enfrentados, porque existe uma compra maciça de respiradores, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais, existe a construção de hospitais de campanha, existem chamadas para novos médicos serem contratados nos municípios e diversas regiões, entretanto, esses dados não estão sendo atualizados na base do DataSUS. Esse índice se tornaria... Perdão pela interrupção, ou seja, na prática, essa subnotificação, isso causa prejuízo na rede, porque o Ministério não tem esse mapeamento, ou seja, pode mandar respiradores para o estado que não precisa, ou que não precisa tanto. Exatamente.
Exatamente. A subnotificação dos dois lados pode causar distorção no índice. Tanto a subnotificação por não dizer onde estão a construção de hospitais de campanha, a compra de respiradores, mas também a subnotificação nos casos confirmados. O que a gente percebe é que Belém tem uma situação catastrófica hoje. Entretanto, podem ter vários casos de subnotificação de confirmação dos casos de coronavírus na cidade de Belém. Isso explica o porquê Belém ainda não está no topo do nosso ranking, embora as notícias que nos cheguem é que a capital já vive um momento de colapso. Bom, vamos recapitular aqui: Manaus, Macapá, Fortaleza, São Paulo, São Luís, eu falei ali no topo do ranking. Isso quer dizer o que na prática? 100% das unidades de UTI, essas regiões não conseguem mais atender os pacientes que estão contaminados pela Covid-19, não há atendimento nem na rede pública, nem na rede privada? Exato. Isso quer dizer mais do que a taxa de ocupação das UTIs. Nós utilizamos leitos clínicos. Isso quer dizer que, decorrente do alto número de casos confirmados nessas 4 capitais, se todas as pessoas com casos confirmados precisarem hoje de respirador, médicos e leitos, elas não conseguirão serem atendidas. É claro que nós sabemos que nem todos precisarão disso, mas o índice é uma boa proxy para entender quais sistemas hospitalares estão mais vulneráveis hoje. E quais as providências? É possível fazer alguma coisa diante desse estado de calamidade? Olha, no curto prazo, é claro que o isolamento social é a melhor medida. Além disso, o formulador de política pública, o prefeito ou o governador, precisa investir maciçamente nos equipamentos necessários. Muitos já têm feito isso. Mas uma coisa ainda não observada por muitas pessoas é que a realocação de recursos também pode ser uma estratégia para a superação da pandemia. Vou dar um exemplo. Um estado que tenha a capital colapsada, mas que tenha um bom sistema hospitalar no interior, com subutilização de médicos e também de respiradores, pode realocar esse recurso e desafogar a capital. É evidente que existem diferenças estruturais no Brasil em que essa não é a realidade de todos os estados. É evidente que Sudeste tem uma projeção melhor para se defender da pandemia. As cidades de médio porte, interioranas, de São Paulo, por exemplo, conseguem se defender melhor da pandemia e também conseguem atender os casos da capital. Isso a gente não observa, por exemplo, no estado do Amazonas, em que Manaus acaba sendo responsável por todo o estado, o que acaba também colapsando ainda mais o sistema regional. Você falou de Rio, São Paulo, né? Realmente tem uma realidade diferente, mais estrutura, né? Mas Manaus realmente é complicado. Eu quero pedir licença para o senhor agora, porque nos últimos dias nós vimos imagens de corpos no corredor de um hospital de Manaus. Nós temos essas imagens que chamaram a atenção do mundo todo, né? Nós temos atendimentos, pacientes que chegam a todo momento. Infelizmente, Manaus não consegue atender a todos os pacientes que precisam. Temos na sequência essas imagens dos corpos. São jovens, são idosos, pessoas de todas as idades, o que demonstra mais uma vez que a Covid-19 atinge qualquer faixa etária. É o que a Organização Mundial da Saúde tem alertado. Fique em casa, o isolamento social, o distanciamento é importantíssimo para a gente deixar de ver imagens como essa. Essas imagens são realmente imagens fortes, chocantes. Isso aconteceu em um hospital de Manaus. É importante que a população tenha acesso para ver que realmente a doença é séria. A gente precisa ter essa consciência, ficar em casa se puder, é claro, né? Nós temos aí outras imagens. Essas imagens rodaram o Brasil, né, doutor Ferraz? O drama das famílias que esperam atendimento e realmente esse atendimento não existe mais lá em Manaus. Nós vimos também valas comuns que foram abertas no cemitério
de Manaus. Quer dizer, um drama que nós já falamos aqui, esse drama pode atingir outras capitais, nós vemos aí mais uma imagem chocante, mais uma imagem que chama muita atenção e realmente é muito triste. Manaus foi a primeira região a entrar em colapso, vive um drama, não tem estrutura. Podemos viver a mesma situação em grandes capitais do país também, como o Dr. Ferraz já alertou. Rio de Janeiro, daqui a pouquinho pode sofrer com colapso também, tem uma estrutura maior, mas enfim, são regiões também que, mesmo com estrutura, essas outras capitais também podem ser atingidas se a população não tiver uma consciência e também se o Estado não agir rápido. Por favor, com a palavra, doutor Ferraz. Isso pode, então, acontecer em outras regiões. Exatamente. Isso pode acontecer em qualquer região hoje no Brasil. O Covid Index, ele lista as regiões com maior vulnerabilidade e com maior probabilidade de entrar em colapso. Entretanto, lembrem-se que existe subnotificação. A sua região pode estar subnotificada, mesmo não havendo nenhum caso confirmado na sua região, no seu pequeno município, podem existir casos ainda não confirmados. Além disso, os pequenos municípios possuem poucos respiradores. Alguns municípios possuem apenas um respirador. O que isso quer dizer? Se 2 pessoas tiverem coronavírus com caso grave no seu pequeno município, ele já colapsou. Daí a importância do isolamento social e dar tempo para autoridades das suas regiões trabalharem para a criação de mais leitos, compra de respiradores e contratação de médicos. Essa é a principal mensagem que a gente precisa passar para as regiões que já estão em colapso ou para aquelas que ainda não estão em situação tão preocupante. Bom, o Brasil caminha para um afrouxamento nas políticas de distanciamento social. Nós tivemos já um exemplo, né, a Itália, tivemos outros exemplos também de países da Europa que afrouxaram esse distanciamento e realmente na prática isso não foi nada bom. Pelo contrário, só piorou a situação. O Brasil também pode viver esse mesmo cenário? Sim, existe uma possibilidade do Brasil viver esse mesmo cenário. É evidente que não em todas as regiões do Brasil, mas principalmente nas regiões onde existe maior vulnerabilidade do sistema hospitalar. Por exemplo, o número de leitos por 1.000 habitantes na Itália é de 3,2 leitos por 1.000 habitantes. No Brasil, esse mesmo número é de 1,95. Ou seja, a nossa situação é muito pior em vulnerabilidade hospitalar do que a situação italiana. E mesmo assim, os italianos enfrentaram, em boa parte do país, uma pandemia com resultados catastróficos. A pergunta que se coloca é, por que no Brasil isso não aconteceria na mesma magnitude, sem isolamento social? Bom, o estudo foi publicado no dia 3 de abril e, segundo a projeção de vocês, a partir do dia 21 de abril, os estados poderiam entrar em colapso, não só Manaus. A gente já está vendo que os números não param de subir, chegamos a quase 70 mil casos aqui no Brasil, as mortes também não param de subir. O que a gente precisa fazer, então, para tentar recuar e achatar a curva? A gente está escutando muito, né? Achatar a curva. A gente não conseguiu ainda chegar nessa meta, nem se aproximar, né, doutor Ferraz? Exato. Eu acho que a primeira providência é dar continuidade ao isolamento social e levar isso de forma séria. Fique em quarentena na sua casa, não visite nem mesmo aqueles que também estão em quarentena. Leve isso muito a sério. A segunda coisa é uma ação coordenada entre o governo federal e os governos estaduais, alimentando uma base de dados que sirva tanto para as autoridades públicas quanto para os pesquisadores trabalharem nisso. Além disso, a gente sabe a necessidade da compra de respiradores, da contratação de médicos, da reposição de capital humano que está sendo afastado, sejam enfermeiros, médicos, porque também pegaram coronavírus. Ou seja, nós precisamos de ações coordenadas, tanto no âmbito federal quanto estadual,
e também da contribuição da população. Somente assim nós conseguiremos entender melhor a pandemia, testar um maior número de pessoas e sair dessa crise com o menor número de mortos possíveis. Você falou em testes, né? Esse é um ponto sensível também, porque o Brasil não tem nem recursos financeiros para pagar testes para a nossa população. O Brasil também tem essa peculiaridade, né? Acho que não tem como testar toda a população. E também a gente escuta muito de especialistas, doutor Ferraz, que todo mundo ou quase todo mundo em algum momento vai ser contaminado pela Covid-19. Ainda assim, eu acho que a gente precisa bater nessa tecla que, ainda que a contaminação ocorra em massa, essas medidas de distanciamento social, elas são impostas e determinadas justamente para que todas essas pessoas não fiquem doentes juntas para não colapsar o sistema de saúde. É esse o ponto, né? Exatamente. A principal importância é não ter muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Isso evita o colapso do sistema de saúde e isso dá mais tempo para que a autoridade federal ou estadual trabalhem na melhora da estrutura do sistema hospitalar. Além disso, é evidente que a testagem de toda a população brasileira não é uma realidade. Entretanto, o desenvolvimento de pesquisas em que nós estimemos quantas pessoas estão contaminadas me parece algo muito promissor. Por exemplo, já existem estudos sendo conduzidos no Rio Grande do Sul para que seja feita uma amostragem para que os pesquisadores e as autoridades consigam compreender a magnitude da pandemia no país. O Sul é pioneiro, né? E não temos tantos casos. Parece que a Covid-19 ela chega lá de forma mais tímida e a gente espera que continue assim, né? Falamos um pouquinho dos médicos aqui e agora eu quero chamar mais um vídeo porque falando desses profissionais a situação é muito dramática. Eles estão expostos ao vírus e a Covid-19 ela compromete também a saúde mental desses profissionais. O Caio, que é médico lá em Manaus, ele mandou um depoimento para a gente, vamos acompanhar agora. Eu trabalho em hospitais da rede privada e da rede pública e eu pude perceber um aumento na demanda pelos atendimentos. E esse aumento aconteceu de maneira muito rápida. Em 2, 3 semanas duplicou e chega até a triplicar. Onde antes a gente tinha 20, 30 pacientes, começamos a receber 50, 60 pacientes. Pude perceber que os colegas que trabalham em outras unidades, como UPA, SPA, também perceberam esse aumento. E aí, onde eu trabalho, é um hospital de referência. Foi fechado somente para receber pacientes de Covid de outras unidades. Durante o percurso da pandemia, alguns colegas acabaram ficando doentes, apesar de que, nos locais onde eu trabalho, nós não tivemos problemas com EPI. Os EPIs foram fornecidos para a gente. Só que, como alguns procedimentos são muito invasivos, as pessoas acabaram adoecendo e nós tivemos que tocar o barco para frente, para tentar dar o apoio máximo para a população. No momento eu me encontro isolado, não vejo minha família, minha namorada já faz algumas semanas, mas seguimos em frente. Bom, seguimos em frente. O Caio termina com essa fala, né? Você vê ali que ele ainda tem força e está otimista, né? Não tem também outra saída, né, doutor Ferraz? Precisa seguir em frente, ter força e adiante. Ele fala ali que, pelo menos no hospital que ele trabalha, nos hospitais, ele não tem problemas ainda com equipamentos de proteção. Esse também é um tema complicado, porque muitos profissionais não têm equipamentos adequados, podem ser contaminados também e contribuir para esse cenário de caos. Exato. Tanto os EPIs quanto a contratação de novos funcionários médicos e enfermeiros são temas muito relevantes hoje para o sistema hospitalar. Já existe uma lista de distribuição dos EPIs pelo Brasil, entretanto, os dados ainda não estão agregados no DataSUS, como eu disse anteriormente. Já a questão do capital humano, dos médicos e dos enfermeiros, seria necessário um estudo mais aprofundado a fim de verificar quais são os estados que possuem os médicos e enfermeiros numa faixa etária de risco. É evidente que essas pessoas elas podem ser afastadas ou já foram afastadas dos seus postos de trabalho e isso acaba gerando ainda uma dificuldade ainda maior para a realidade regional. Bom, de fato, a gente precisa agradecer esses profissionais que estão atuando
muito bem em todas as regiões do país e driblando os desafios que são diários, né? Falando nisso, eu quero voltar aqui com o Dr. Ferraz sobre uma situação que nós já vimos em outros países. Isso, na prática, eu acho que já está acontecendo aqui no Brasil. É o seguinte, o médico ter que escolher quem vai morrer. É isso mesmo, isso já está acontecendo. A gente pode chegar nesse ponto com a falta de respiradores, de estrutura. Isso é realidade ou pode se tornar? Essa é uma pergunta difícil e que não existe ainda nenhuma comprovação, mas existem notícias de que em regiões colapsadas isso já é uma realidade. Entretanto, é importante também observar que isso pode ser uma realidade no sistema público, mas não uma realidade no sistema privado. Ou seja, é preciso também que em algumas regiões haja a parceria entre o público e o privado. Não me parece justo que uma pessoa perca a vida porque não existe o leito ou o equipamento no setor público, mas que seja subutilizado no setor privado. É claro que essa é uma decisão muito difícil para os médicos, mas se não houver isolamento social, se não houver aumento de oferta de equipamentos e capital humano, todo o sistema pode ser colapsado dessa forma e essa decisão difícil realmente fique nas mãos dos médicos. O senhor fala nessa parceria, né? Já falamos aqui na parceria União, governos estaduais e agora rede pública e rede privada. Lá em Manaus, ainda assim, mesmo com essa união, rede pública e privada, não há estrutura ainda de atendimento? É isso? Exato. O senhor quer fazer uma consulta? Estou vendo o senhor aí com a documentação, fique à vontade. Qualquer número, eu sei que vocês vêm atualizando, né, os números. Dr. Ferraz é o coordenador da pesquisa, essa pesquisa que une aí pesquisadores de várias áreas e que o Dr. Ferraz trouxe para a gente dados super atualizados dos estados ali que estão em colapso ou que vão entrar em colapso. Por favor, Dr. Ferraz. Exato. Por exemplo, Manaus possui um número aproximadamente 2.500 leitos clínicos pelo SUS. Por aquilo que não é SUS, ou seja, é privado, são 736 leitos clínicos, de acordo com os dados do DataSUS. Para você ter uma ideia, São Paulo possui uma diferença entre 42% e 48% entre público e privado. São realidades completamente diferentes. Mesmo Manaus tentando fazer parcerias com o setor privado, ao que tudo indica, o número de leitos clínicos no privado não é suficiente para combater a pandemia. O senhor já foi procurado por alguma autoridade da União ou de governo estadual? Eles tiveram acesso a essa pesquisa para poder atuar em cima de dados atualizados? Nós ainda não recebemos nenhuma informação, nenhuma solicitação do governo federal ou dos governos estaduais. Nós ficaríamos muito felizes em compartilhar essas informações, tanto com os governadores quanto com o ministro da Saúde, mostrar o nosso método e, quem sabe, eles poderem utilizar o nosso índice para a tomada de decisão. Isso seria muito gratificante e eu acredito que isso poderia salvar vidas e tornar o sistema mais eficiente. Quer dizer, essa projeção matemática realmente é fundamental para entender o cenário e poder atuar frente à pandemia, né? Doutor Ferraz, eu agradeço muito, doutor Diogo Ferraz, conversou conosco aqui. Obrigada pelas informações, parabéns pelo estudo, um abraço a todos os pesquisadores que também atuaram nesse belíssimo trabalho. Boa tarde, obrigada. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do Especial Coronavírus. Se você quer rever esse programa, onde falamos sobre o colapso na rede de saúde, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Lá você pode encontrar esta e outras edições. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.